Vai começar, vai começar, vai começar. Chega aí, quem quer aqui, Gabrielzinho? E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que dispensa apresentações. Silvio Santos. O homem do baú, a lenda viva da televisão brasileira. Uma figura que foi além da telinha e se tornou parte da cultura pop do nosso país. Se você cresceu assistindo a programas como Porta da Esperança, Show de Calouros e o clássico Topa Tudo por Dinheiro, então você já sabe a influência que o Silvio Santos teve na sua vida. Preparem o coração, porque a gente vai relembrar momentos emocionantes, engraçados e até polêmicos da trajetória desse ícone. Desde o comecinho da carreira até a criação do SBT, o império que ele construiu com as próprias mãos. Então, se acomodem na cadeira, aumentem o volume e vamos embarcar nessa viagem nostálgica pela história de Silvio Santos. Imaginem só 1981, década de 80 a todo vapor, e o Brasil ganhando uma nova emissora de televisão. Não era a Manchete, era o SBT. O sonho do Silvio Santos se tornava realidade. E que sonho ambicioso! Criar uma emissora do zero, numa época sem internet ou celular, era como lançar um foguete na lua, uma verdadeira aventura. Mas o Silvio, com sua visão de futuro e faro para o que o público queria, topou o desafio. Ele não queria apenas mais um canal na televisão, ele queria um canal diferente, que trouxesse alegria, emoção e, claro, muito dinheiro. E ele conseguiu. O SBT rapidamente conquistou o público com uma programação inovadora e ousada. Novelas mexicanas que viraram febre, programas de auditório com a marca registrada do Silvio e desenhos animados que marcaram época. O SBT se tornava, aos poucos, o que conhecemos hoje, um gigante da comunicação. E como falar do SBT sem falar do seu programa mais icônico? O programa Silvio Santos é como um marco zero, um ponto de referência na história da televisão brasileira. Desde 1963, antes mesmo do SBT, ele já alegrava os domingos das famílias brasileiras. E o que dizer da longevidade desse programa? São décadas no ar, atravessando gerações e se reinventando a cada temporada. É como se o tempo não passasse para o Silvio Santos e seu programa, sempre atual, sempre divertido. Mas o segredo do sucesso não está apenas na longevidade, mas sim na capacidade de se conectar com o público. O Silvio sempre soube entender o que o brasileiro gosta de assistir e trazia isso para o seu programa. Era uma mistura de programa de auditório, com gincanas, brincadeiras, música e, claro, muita emoção. Quem nunca se emocionou com as histórias dos participantes do Porta da Esperança? Quem nunca vibrou com as gincanas do Topa Tudo por Dinheiro? E se enganam quem pensa que o Silvio Santos era só programas de auditório e aviãozinho. Ele é muito mais do que isso. Silvio Santos é um ícone da televisão brasileira, conhecido por sua habilidade de entreter e cativar o público. Mas, além de ser um apresentador carismático, ele também é um empresário astuto e um filantropo dedicado. O cara era um visionário, sempre de olho no que bombava lá fora. Ele estava sempre atento às tendências internacionais e buscava maneiras de adaptá-las ao público brasileiro. Sua capacidade de inovar e trazer novidades para a televisão é uma das razões pelas quais ele se manteve relevante por tantas décadas. E nos Estados Unidos, as maratonas beneficentes já eram um sucesso absoluto. Essas maratonas, conhecidas como teletons, reuniam celebridades e o público em geral para arrecadar fundos para diversas causas. Era um evento que mobilizava a nação e gerava uma onda de solidariedade e apoio.
Aí, em 1998, o homem teve a ideia genial de trazer esse formato para o Brasil. Ele viu o potencial de um evento como esse para unir o país em torno de uma causa nobre e decidiu que era hora de agir. Com sua visão e determinação, ele começou a planejar o que se tornaria um dos eventos mais importantes da televisão brasileira. Nascia então o Teleton, uma mega maratona televisiva com um objetivo emocionante: arrecadar fundos para a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A AACD é uma instituição que oferece tratamento e reabilitação para crianças com deficiência física, proporcionando a elas uma melhor qualidade de vida e mais oportunidades de inclusão na sociedade. Gente, o Teleton é a prova de que o brasileiro tem um coração gigante. A cada edição, vemos uma demonstração incrível de generosidade e solidariedade. Pessoas de todas as partes do país se unem para contribuir, seja com doações financeiras, seja com seu tempo e esforço como voluntários. Todo ano, o SBT abre espaço na programação, convida um monte de artistas e o Brasil se une para fazer o bem. Celebridades de diversas áreas, como música, televisão e esporte, participam do evento, ajudando a atrair a atenção do público e a aumentar as doações. É uma verdadeira festa da solidariedade, onde todos se unem por um objetivo comum. E o resultado? Milhões e milhões de reais arrecadados, ajudando milhares de crianças e suas famílias. Esses recursos são fundamentais para que a AACD continue oferecendo seus serviços e ampliando seu alcance, beneficiando cada vez mais pessoas. É um impacto real e significativo na vida de muitas famílias. A solidariedade corre solta no palco do Teleton. A cada edição, somos testemunhas de momentos emocionantes e inspiradores. Vemos histórias de superação, de amor e de esperança, que nos lembram da importância de ajudar o próximo e de fazer a diferença na vida das pessoas. E por trás de tudo isso, a gente vê o lado humano, o lado generoso do Silvio Santos. Ele não é apenas um apresentador de televisão. Ele é alguém que se preocupa genuinamente com o bem-estar dos outros e que usa sua influência para promover causas importantes. Sua dedicação ao Teleton é um exemplo de como podemos usar nossa posição e nossos recursos para fazer o bem. Não era só televisão, era fazer a diferença na vida das pessoas. O Teleton é mais do que um programa de TV. É um movimento de solidariedade que mobiliza toda a nação. É uma oportunidade de mostrar que juntos podemos enfrentar desafios e construir um futuro melhor para todos. É de emocionar, né não? Cada edição do Teleton nos deixa com o coração aquecido e a certeza de que a solidariedade é uma força poderosa. É um lembrete de que, quando nos unimos por uma causa maior, podemos alcançar resultados incríveis e transformar vidas. E tudo isso começou com a visão e a determinação de um homem que acreditava no poder do bem. Se tem uma coisa que o Silvio Santos entendia, era de marketing, de como ninguém. E ele não tinha medo de ousar, de arriscar, mesmo que isso significasse causar um reboliço. E foi aí que ele inventou uma das táticas mais inusitadas da história da televisão brasileira: o troca-troca de programas. Imagina só, você liga a TV no domingo, pronto para assistir seu programa favorito, e pá! Mudou tudo de horário. O que antes era de tarde, agora é de manhã. O que era na segunda, foi para sexta. Uma loucura! E o Silvio? Adorava. Ele mudava a grade do SBT do dia para a noite, sem aviso prévio, deixando todo mundo de cabelo em pé. Tinha gente que amava, tinha gente que odiava, mas uma coisa era certa: não tinha como ignorar. Essa era a sacada genial do Homem do Baú, manter o público sempre ligado, sempre na expectativa. Ninguém sabia o que esperar, e isso gerava uma curiosidade, um burburinho, que só aumentava as audiências.
E não se enganem, meus queridos, o Silvio Santos não era só um apresentador de TV, não. O cara era um verdadeiro tubarão dos negócios, um empreendedor nato. A história da holding Silvio Santos, o império que ele construiu, é tão fascinante quanto a sua carreira na televisão. Tudo começou lá atrás, com o Baú da Felicidade. Lembra? Era só o começo de um império que se expandiu para áreas como cosméticos, com a Jequiti, seguros, com a liderança capitalização e muito mais. O Silvio tinha o dom de transformar tudo em ouro. E não pensem que foi fácil, não. Ao longo dos anos, o Silvio enfrentou muitos desafios, altos e baixos no mercado, crises financeiras, mas ele nunca se deixou abater. O cara era um mestre em dar a volta por cima. Reinventando seus negócios, buscando novas oportunidades, sempre com aquela visão estratégica que só ele tinha. Ele sabia como ninguém identificar um bom negócio e fazê-lo prosperar. E Silvio Santos, meus caros, nunca foi de fugir de um desafio, né? Desde o início de sua carreira, ele sempre buscou inovar e surpreender o público. Com seu carisma inigualável e uma visão aguçada para o que o público queria ver, ele se tornou uma figura icônica na televisão brasileira. No começo dos anos 2000, quando a gente pensava que já tinha visto tudo na televisão, ele surge com uma ideia totalmente inovadora, que botou a concorrência para pensar: os reality shows. Até então, a televisão brasileira estava acostumada com novelas, programas de auditório e telejornais. Mas Silvio, sempre à frente de seu tempo, enxergou uma oportunidade de trazer algo novo e empolgante para as telas. E não era qualquer reality, não. Era a Casa dos Artistas. Um programa que prometia mostrar o lado mais humano e vulnerável das celebridades. Algo que o público nunca tinha visto antes. A ideia de confinar famosos em uma casa, longe do glamour e das facilidades do dia a dia, era revolucionária. Imagina só, um bando de celebridades, acostumadas com holofotes e tapetes vermelhos, confinadas numa casa, 24 horas por dia, com câmeras para todo lado captando cada sorriso, cada lágrima, cada treta. Era um prato cheio para quem adorava uma boa fofoca e queria ver seus ídolos em situações cotidianas e muitas vezes constrangedoras. Cara, era a fórmula perfeita para explodir em audiência. E explodiu mesmo. A Casa dos Artistas rapidamente se tornou um fenômeno de audiência, com milhões de brasileiros grudados na tela, acompanhando cada movimento dos participantes. As discussões sobre o programa dominavam as rodas de conversa, os almoços de família e até os corredores das empresas. E não deu outra. A Casa dos Artistas virou uma febre. O sucesso foi tão grande que outras emissoras começaram a correr atrás para lançar seus próprios reality shows, tentando capturar um pouco da magia que Silvio Santos havia criado. O programa se tornou um marco na história da televisão brasileira, mostrando que o público estava ávido por esse tipo de entretenimento. O Brasil parava para acompanhar o dia a dia daqueles artistas, torcer, fofocar, criticar. Era um verdadeiro fenômeno cultural, que unia pessoas de todas as idades e classes sociais em frente à TV. As redes sociais, ainda em seus primórdios, fervilhavam com comentários e teorias sobre o que aconteceria a seguir no programa. Era um Big Brother raiz, com o tempero especial do Silvio Santos. Ele conseguiu pegar um formato que já fazia sucesso em outros países e adaptá-lo de uma maneira única, com seu toque pessoal e uma pitada de ousadia. O resultado foi um programa que cativou o público e deixou um legado duradouro na televisão brasileira. Uma sacada de mestre que provou, mais uma vez, que o homem era um visionário da televisão brasileira. Silvio Santos sempre teve um talento especial para entender o que o público queria ver e entregar isso de uma maneira que ninguém mais conseguia. Sua capacidade de inovar e se reinventar é o que o mantém relevante até hoje. E o mais legal é que essa ousadia do Silvio abriu caminho para uma nova era na TV, né? Depois da Casa dos Artistas,
os reality shows se tornaram uma parte essencial da programação televisiva, com formatos cada vez mais variados e criativos. A televisão brasileira nunca mais foi a mesma, e devemos muito disso à coragem e visão de Silvio Santos. Depois da Casa dos Artistas, os realities pipocaram por todos os lados, mudando a forma como a gente consome entretenimento. Hoje, temos reality shows de todos os tipos, desde competições de culinária até programas de namoro. E tudo começou com a ousadia de um homem que nunca teve medo de arriscar. Silvio Santos, mais uma vez, mostrou por que é um dos maiores nomes da televisão brasileira. Seria fácil, meus amigos. Com toda a fama, fortuna e poder que o Silvio Santos conquistou, ele se tornar um cara inacessível, distante do público, né? Mas não, esse nunca foi o estilo do nosso querido Silvio. Pelo contrário, ele sempre fez questão de manter os pés no chão, de ser o cara simples e brincalhão que conquistou o Brasil lá no comecinho da carreira. E essa humildade, essa simplicidade, sempre transpareceu em tudo o que ele fazia. Quantas vezes a gente viu o Silvio sendo parado na rua por fãs, tirando fotos, dando autógrafos, batendo papo como se fosse um amigo de longa data? E nos programas, então, ele adorava contar histórias da sua vida, dos perrengues que já passou, das vezes que errou. Ele nunca se colocou num pedestal, nunca se achou superior a ninguém. E é justamente essa simplicidade, essa capacidade de se conectar com o público de forma tão genuína, que o tornou uma figura tão querida por todos os brasileiros. E como todo bom pai de família, o Silvio sempre fez questão de manter as filhas por perto, né? E não demorou muito para que elas também fossem picadas pelo bichinho da televisão, seguindo os passos do pai e se tornando figuras conhecidas e queridas pelo público. A Patrícia, a Rebeca, a Sílvia, a Daniela, a Cíntia e a Renata. Cada uma com seu estilo, com sua personalidade, mas todas carregando o DNA do Silvio Santos. O carisma, a simpatia, a facilidade em se comunicar com o público. A Patrícia Abravanel, a filha número 4, foi a que mais se destacou nesse meio, né? Ela, que a gente viu crescer diante das câmeras, acabou herdando o talento do pai para comandar programas de auditório, comandar gincanas, fazer brincadeiras e, claro, dar muita risada. E não tem como negar, galera, ver a Patrícia no palco do SBT, comandando tudo com maestria, nos enche de orgulho e mostra que o legado do Silvio Santos está em boas mãos. E aí, galera, tudo beleza? No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre os prêmios e reconhecimentos que o Silvio Santos recebeu ao longo da sua carreira. Porque, convenhamos, uma trajetória como a dele, de altos e baixos, de sucesso absoluto e também de algumas polêmicas, não poderia passar em branco, né? O Silvio, como a gente viu nos capítulos anteriores, foi um cara visionário, um empreendedor nato e, claro, um comunicador fantástico. Ele revolucionou a televisão brasileira, criou formatos inovadores e conquistou uma legião de fãs com seu carisma e irreverência. E essa trajetória brilhante, essa marca que ele deixou na nossa cultura, não passou despercebida, né? Ao longo dos anos, o Silvio foi condecorado com diversos prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior, que reconheceram o seu talento, a sua contribuição para a comunicação e o seu impacto na sociedade brasileira. Ele ganhou de tudo um pouco: troféu imprensa, prêmio Qualidade Brasil e até um Emmy Internacional em 2001 pelo conjunto da obra. É mole? O cara era praticamente uma máquina de ganhar prêmios. E em 17 de agosto de 2024, uma notícia triste abalou o Brasil. A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, deixou um vazio imenso no coração de milhões de brasileiros.
O homem que por décadas levou alegria aos lares brasileiros, que se tornou uma figura quase familiar para muitos de nós, que construiu um império do zero, começando como camelô e se transformando em um dos maiores empresários do país, que inovou a televisão e se tornou um ícone da nossa cultura, nos deixava. Sua trajetória é um verdadeiro conto de fadas moderno. É claro que a gente sabia que esse dia ia chegar, né? Afinal, o Silvio já estava numa idade bem avançada. Mas, mesmo assim, é difícil se preparar para a perda de alguém tão grandioso, tão presente na nossa vida, mesmo que através da telinha. A comoção foi nacional. O país inteiro parou para prestar suas homenagens. Tão presente na nossa vida, Silvio Santos era mais do que um apresentador. Ele era um membro da família brasileira. A comoção foi nacional. As ruas se encheram de pessoas prestando suas últimas homenagens. As redes sociais foram tomadas por mensagens de carinho, de saudade, de gratidão por tudo que ele representou. Artistas, políticos, anônimos, todo mundo se unindo para lamentar a partida do patrão. Celebridades e figuras públicas compartilharam suas memórias e homenagens. Todo mundo se unindo para lamentar a partida do patrão. O país inteiro parecia estar de luto. O SBT, a casa que o Silvio construiu com tanto amor e dedicação, preparou uma homenagem emocionante, relembrando os momentos mais marcantes da sua trajetória, as frases icônicas, relembrando os momentos mais marcantes da sua trajetória, as frases icônicas, os programas que marcaram época. Os programas que marcaram época. Cada programa, cada quadro, cada brincadeira, tudo foi lembrado com muito carinho. Foi de cortar o coração. As lágrimas eram inevitáveis, tanto para os fãs quanto para aqueles que trabalharam ao seu lado. E a gente sabe que a perda do Silvio Santos é, antes de tudo, uma perda para a família, para os amigos, para aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Sua família, que sempre esteve ao seu lado, sentiu profundamente essa perda. Para aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Momentos íntimos e pessoais foram relembrados, mostrando o lado humano do ícone. Mas é inegável que a sua morte também representa uma perda para o Brasil, para a nossa cultura, para a história da televisão. Para a história da televisão. Silvio Santos foi um pioneiro, um desbravador que mudou para sempre a forma como consumimos entretenimento. O Silvio foi muito mais do que um apresentador, do que um empresário. Ele foi um fenômeno social, um símbolo de uma época. Ele foi um fenômeno social, um símbolo de uma época, um ícone da comunicação brasileira. Sua capacidade de se conectar com o público era única, um símbolo de uma época, um ícone da comunicação brasileira. Ele revolucionou a forma de fazer TV, um ícone da comunicação brasileira. Ele revolucionou a forma de fazer TV, quebrou paradigmas, ousou, errou, acertou. Ele revolucionou a forma de fazer TV, quebrou paradigmas, ousou, errou, acertou e, acima de tudo, divertiu, emocionou, quebrou paradigmas, ousou, errou, acertou e, acima de tudo, divertiu, emocionou e fez companhia para milhões de pessoas ao longo de décadas. E, acima de tudo, divertiu, emocionou e fez companhia para milhões de pessoas ao longo de décadas. Sua presença era uma constante nas tardes de domingo e fez companhia para milhões de pessoas ao longo de décadas. E é claro que, com o tempo, a tristeza da perda vai se transformando em saudade, em lembranças boas. E é claro que, com o tempo, a tristeza da perda vai se transformando em saudade, em lembranças boas, em gratidão por tudo que ele fez. Em gratidão por tudo que ele fez. O Silvio Santos pode ter partido, mas o seu legado, esse é eterno. Ele continuará vivo na memória e no coração de todos nós. O Silvio Santos pode ter partido, mas o seu legado, esse é eterno. Ele continuará vivo na memória e no coração de todos nós. Sua influência e seu impacto na cultura brasileira jamais serão esquecidos.
E assim, chegamos ao final da nossa jornada pela trajetória incrível do Silvio Santos, o homem que transformou a televisão brasileira, que construiu um império do zero, que divertiu gerações e se tornou um ícone da nossa cultura. Vimos os seus primeiros passos como camelô, a sua ascensão meteórica no mundo dos negócios, a criação do SBT, os programas que marcaram época, as polêmicas, as conquistas, os prêmios e a tristeza da sua partida. O Silvio Santos pode ter nos deixado, mas o seu legado, esse é eterno, e cabe a nós, que crescemos assistindo aos seus programas, que nos inspiramos na sua história, manter viva a sua memória, valorizar a sua contribuição para a nossa cultura. E se você gostou dessa viagem no tempo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço e até a próxima. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso.